Boa tarde, tudo bem, gente? Espero que sim. Eu sou o Clóvis Renato e estou aqui com o Paulo Tadeu e hoje a gente quer bater uma conversa, bater um papo informal aí, mas bem direcionado para o setor de proteína animal, seja no varejo, supermercado, seja em casa de carnes. Mas a gente quer falar um pouco do contexto, né? Eu sou gestor de projetos para supermercados e tive a oportunidade aí de encontrar o Paulo Tadeu, que é especialista no setor de açougue, e aprendi bastante nesse período que a gente está de parceria e vi a importância, vi com outros olhos, na verdade, a importância desse setor, a dinâmica que ele utiliza, toda essa questão das novas tendências, das novas tecnologias. E é sobre isso hoje que eu queria trocar uma ideia com o Paulo aqui e também levar esse conteúdo para vocês aí, né? Então, ele que já está há tantos anos que só ele pode falar aí no setor, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa dinâmica, né? O que ele viu lá do passado, nos anos 80, depois nos 90 e hoje, como que está essa dinâmica do mercado de carne em si, né? Esse setor tão importante para as nossas empresas e para a população em si, né? A gente sabe o que isso traz de benefícios no consumo, né? A proteína animal, fonte de vida para as pessoas. Mas vamos falar um pouco sobre essa cadeia, o crescimento dessa cadeia do setor que aconteceu. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu sou o Paulo Tadeu, né? Estou aí já há meio século no ramo de carne, né? É bacana isso, né? Meio século no ramo de carne. Acompanhei toda essa evolução desse meio século e eu tenho falado sempre que estou extremamente feliz e agora de ver a evolução tecnológica que chegou aí, né? Eu que estou no ramo de carne já desde 1967, que eu era garotinho, eu ia no matadouro e meu tio era uma espécie de faz-tudo, né? Gerente, fiscal, examinava o boi com segundo ano primário, nem sei o que ele examinava, viu? Mas ele examinava, era meu tio que examinava todo o boi, né? E ali a gente ia ajudar a bater os porcos ali para ganhar a tripa do porco. Então você vê quanta evolução, né? Eu fui para o açougue com 10 anos, 11 anos de idade para entregar carne, permaneci esse tempo dentro do açougue e depois eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional, numa exportadora de boi vivo para a África do Sul. Eu tive esse privilégio. Essa empresa exportava gado para a África do Sul, gado vivo, não era abatido, então eu nunca saí do meio da carne. E ali já com 15 anos fui para o colégio agrícola, fiz colégio agrícola, especializei, fiz inseminação artificial na época, em 1978, fiz na Pecpan Bradesco. E eu queria muito, eu sempre fui de meta, né? Então, meu professor na época, cada 10 vacas ele pegava 9. E eu queria alcançar ele. Eu sempre falava que eu ia conseguir chegar no nível dele. E quando eu cheguei a esse nível dentro da firma, eu voltei para a firma, eu fui estudar por conta da empresa e voltei para a empresa. E quando eu cheguei na empresa já formado como técnico agrícola, o gerente da fazenda era um senhor extremamente rigoroso. Eu me lembro perfeitamente dele, até esses dias nós estivemos em Santo Antônio da Posse, você viu lá eu perguntando sobre ele. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele e um aprendizado, porque eu ficava na fazenda com ele direto. E quando eu cheguei nessa fazenda matriz da empresa, ele falou assim, todo gado POI, para quem não sabe, tem gado PO, POI e PCOD. Quem está me ouvindo e conhece disso sabe que POI é puro por origem internacional, PCOD é puro por cruza desconhecida e PO puro por origem. Então eu estava no topo do gado e esse gado só eu ia inseminar. Então eu me lembro bem quando eu peguei a primeira ampola do sêmen para inseminar o gado, era 10 salários meu. Olha a responsabilidade de você colocar uma ampola dentro de uma vaca, custando 10 salários seu. E na época o gado era assim, né? Tinha um remédio lá que chama ciozinho, que provocava o cio no gado, mas eu aprendi com o professor que era sempre a monta, o cio natural, que você tinha a maior possibilidade de pegar, da vaca ficar prenha. E aí você ficava contando os 21 dias para o veterinário fazer o toque e ver se pegou. Então você ficava ali contando. Estava todo esse aprendizado dentro, e aí com 20 anos eu voltei para minha cidade, como inseminador artificial. Eu não consegui trabalho na minha cidade na época, porque não se falava nem inseminação, que eu já estava na frente, não se falava de inseminação, e lá fui eu trabalhar no frigorífico. Nessa época eu fui trabalhar na USP de Pirassununga, que tinha uma empresa dentro da USP, uma União, UPS chamava, era a União de Produtores de Suínos. Eles arrendaram o frigorífico da USP para abater os suínos lá dentro. Eu fiquei lá por um determinado tempo e logo em seguida eu fui trabalhar na sacaria.
Paulo, depois dessa passagem aí por essa linha do tempo que você comentou aí, desde lá que já conhece o setor desde os 10 anos de idade, menos, né? Depois colégio agrícola, inseminação artificial, e você falou de uma empresa exportadora de gado vivo para a África do Sul, mas para você ver como que o Brasil sempre também esteve na frente da questão da pecuária, né? Porque se o Brasil ele importou o gado da Índia para formar o seu rebanho aqui, né? E depois exportou para a África. Isso, importou as raças zebuínas da Índia e a produção foi tão galopante aqui no Brasil que exportou esse gado pronto. Olha como que a dinâmica do segmento da proteína animal no Brasil sempre foi pujante, né? E falando aí da inseminação artificial, desde há quanto tempo já trabalhando com inseminação artificial em alto nível aí. Então, realmente, o Brasil foi feito para proteína animal. O Brasil foi feito para proteína animal. Tanto que, assim, em 1978, 79, quando se exportava gado para a África do Sul, o meu irmão mais velho, ele viajou para a África várias vezes, acho que 3 ou 4 anos, porque esse gado, eles iam tudo dentro de um avião. Gado vivo. Então, e nós tínhamos nessa empresa que eu trabalhava, chamava Plantel Trading SA. Então, olha quanto trabalho nós tínhamos, quanto tempo vem vindo nesse avanço do gado. Com certeza, e é isso por isso que eu comentei essa importância do gado, porque depois, né, até as histórias de construção de Brasília, que precisou de muita mão de obra, e o que sustentou isso aí foi carne, né? Muita proteína para toda aquela mão de obra, aquela massa que estava lá em Brasília. E aí depois desse período, você vai ter mais expertise aí, os frigoríficos começaram a vamos dizer, formalizar, né? Os grupos maiores começaram a realmente entrar dentro de normas específicas mais rigorosas, até mesmo o processo desde o abatimento até o fracionamento do gado para o ponto final de venda. As empresas começaram a investir nisso, modernizar suas plantas, e hoje o que a gente vê são empresas a nível global de tecnologia de ponta e o que há de melhor dentro dessa indústria. E às vezes a gente comenta ali, ou em cliente, ou conversas informais, que tá tão tecnológica esse momento da proteína animal até a chegada do frigorífico, desde a genética, não só a genética do animal, a genética do campo também, né? Porque tudo precisou ser modificado. Então toda essa genética, essa tecnologia, e quando esse animal está abatido, pronto para ir para o ponto final de venda, se perde todo esse raciocínio moderno, dinâmico, e ainda se usa e se trabalha de uma maneira muito arcaica ainda. Não, lógico, generalizando, mas uma grande parte do médio varejo, do varejo de menor porte, ainda não consegue tirar o melhor resultado desse produto que foi tão melhor produzido até chegar aqui no ponto de venda, né? O que você vê, o que você acha dessa afirmação? Olha, o que eu vejo pelo meu tempo de carne, Clóvis, do setor de proteína animal, é que o varejo, tanto de casa de carne de rua como de supermercado, ainda não tem noção da grandeza do setor. O supermercado coloca um açougue, porque se ele tiver sem um açougue, o que é um supermercado sem um açougue hoje? Você já imaginou isso, se um supermercado tirar um açougue? Um supermercado que vende 1 milhão, se ele tirar o açougue? Vai voltar a ser uma mercearia. Vai voltar, exatamente. Mas eles não têm noção da complexidade que é a carne, da importância que é o setor de carne. O Brasil hoje é o maior produtor de carne. Hoje não, faz muito tempo. Que é o maior produtor de carne do mundo e o maior consumidor de carne do mundo. Suíno nós estamos em 3º ou 4º lugar. Olha quanto nós produzimos. E eu que estou aí há tantos anos, eu matei boi no sítio, eu matei boi no galho da árvore, eu matei boi de perua, eu vi boi cair da árvore, eu passei todos esses processos. No meu livro tem todas as fases que eu passei de carne, plano cruzado, plano RV, teve tanto plano que eu até me perdi de tanto plano que eu vi dentro do açougue, que o Brasil teve. E eu falo sempre que tudo que eu ganhei veio da carne e tudo que eu perdi foi por falta de gestão. Por isso que eu brigo tanto com gestão, porque tudo que eu ganhei, sustentar minha família, os meus filhos, veio tudo da carne. Eu nunca vi, assim, meio século de carne, eu nunca vi crise na carne. Eu nunca vi. Se tiver carne e gestão, melhor ainda. Só que eu vejo, nós vamos fazer as consultorias, a turma tem o setor tão importante,
como se fosse qualquer setor. Aí eu coloco qualquer um lá para vender a carne. Ou na minha época, um boi demorava 6 anos, 7 anos para virar 1 quilo de bife. Hoje nós temos novilha Angus, com 12 meses, 13 meses, com uma excelente qualidade de carne. Todo mundo tem uma qualidade, trabalha bem com a carne, mas o supermercado não dá essa devida atenção. Eu acho que o setor, não tenho certeza, algumas casas de carne de rua estão cuidando muito bem disso. Os supermercados estão barrando na situação de pagar profissionais, não estão treinando profissionais para a grandeza do mercado, para a grandeza da carne. A previsão agora, para 2000, com toda essa crise aí, é que em 2021 o brasileiro vai comer 101 kg de carne por brasileiro. É muita carne, né? Olha a exportação nossa, o tamanho que está a exportação. O quanto nós temos exportado de frango, de suíno, de bovino. Mas eu acho, não tenho certeza, os mercados precisavam olhar com bons olhos para esse setor. Olhar a grandeza do setor, o atendimento, olhar a pessoa que vai trabalhar com a carne, quem vai gerenciar, quem vai cuidar, quem vai ser o gestor. A evolução está aí. Acabou esse negócio de encarregado. Nós vamos de gestores e gerir as informações do setor.